Diversas primeiras damas têm. Ontem mesmo recebi uma carta da primeira dama do Paraguai que por um problema de saúde não pode estar no G20 com a gente, da oficina da primeira dama, quer dizer, do gabinete da primeira dama. Então, eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso, isso ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Ele tirou nosso país da lama e acabou com a mamata do PT. Bem-vindos ao Esbanjapalooza, melhor, né? O Janjapalooza, evento organizado pela primeira-dama que tá custando mais de 33 milhões de reais do dinheiro do pagador de impostos. Afinal de contas, os principais patrocinadores são Petrobras, Itaipu, Banco do Brasil, várias estatais. Só pra Petrobras ter esse quiosque aqui dentro do evento, eles gastaram mais de 18 milhões de reais do dinheiro do pagador de impostos. Porque quando eles têm prejuízo, é o nosso dinheiro dos impostos que vai lá pra cobrir o rombo deles. Então, a gente também é responsável por essa grana. Aqui tem mais banners e mais quiosques, tem Caixa, BNDES, Itaipu, sendo que diversas estatais não abriram o jogo, não falaram quanto que eles gastaram, transparência zero. 30 mil reais gastos de cachê para artistas, para ter tudo isso aqui de gente assistindo. Ai, é cômico, é trágico na verdade. E o mais contraditório é o nome do festival, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Você acha que com 33 milhões de reais não dá para ajudar a combater a fome? Bandejão para as crianças, não sei, ou até mesmo a gente pensar na economia, diminuir a complexidade tributária para que mais pessoas fossem empregadas. Mas não, Cajanja, que o governo Lula, eles preferem cervejinha, festa, né? É um verdadeiro circo. E dá para acreditar que lá dentro tinham barracas vendendo camisetas do Lula, Che Guevara, Fidel Castro. Moça, quanto que estão as camisetas do Lula? 70? Até a campanha antecipada pro Boulos eles estavam fazendo. Moça, onde você achou? Onde você achou a figurinha? Dá uma, por favor. Olha aqui a campanha antecipada, PCO. Aí pro bem do dinheiro do pagador de impostos, eu vou colocar onde ele deveria estar. No lixo. Olha essa quantidade de carros oficiais. E se liga nisso, nós meros mortais andávamos a pé pelo evento. No entanto, os diretores do Banco do Brasil, por aí vai, andavam só de carrinho, gente, escoltados por seguranças. Olha o privilégio. E quando você sai do circo, vem aqui a terrível realidade do estado do Rio de Janeiro, um estado que está totalmente sucateado e abandonado, às traças. Na boa, isso aqui é top 3 coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Nada mais, nada menos do que o Felipe Neto ameaçando, tentando intimidar o Elon Musk. Tudo começa com esse vídeo da Janja, nossa camisa 10, a craque do jogo, mandando o Elon Musk se fuder. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Daí ele responde o vídeo rindo e fala, vocês vão perder a próxima eleição. E daí vem o Felipe Neto falando que tente interferir. Eu imploro, apenas tente. Sério. Com 32 anos, o Elon Musk fundou a SpaceX, que agora literalmente está fazendo um foguete da ré, era presidente do conselho da Tesla e já era bilionário. Com 32 anos, esse aqui era o Felipe Neto. 2, 1, eu sou uma foca, olha! Eu quero ver o Felipe Neto na prisão, é isso que eu quero ver! Porra, aí não. Aí não, pô. Mas não para aí, a craque do jogo ainda simplesmente chamou de bestão o homem que suicidou ali na Praça dos Três Poderes. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? E olha a carinha dele, né? Tipo assim, putz, essa daí eu acho que nem eu tenho pano pra passar. Primeiro porque isso foi num evento do Janjapalooza que gastou 33 milhões de dinheiro público, do seu dinheiro para poder financiar. O Ministério da Cultura basicamente quase desembolsou quase 1 milhão para poder trazer 30 atrações musicais. Ou seja, mais uma vez reforçando que eu estou certo, que na verdade são eles
que estão ferrando o país gastando a sua grana. E o segundo motivo por ele estar com essa carinha aqui é a seguinte, porque ele lançou esse livro aqui, ó, Como Enfrentar o Ódio. Como que enfrenta, hein, Filipinho? Você vê uma pessoa zombando de um suicida e você faz assim? É assim que você enfrenta o ódio? E terceiro, porque a nossa craque do jogo, Janja, o discurso dela foi tão ruim que até o pessoal do Itamaraty classificou como desnecessário. E até os ministros do Lula criticaram a Janja dizendo, passou do ponto. E será por quê, né? Porque simplesmente o Elon Musk agora, ele vai trabalhar com o Trump. E no dia que a Janja falou isso, o Elon Musk nada mais nada menos se encontrou com ele. Isso mesmo. O novo presidente dos Estados Unidos, o menino Trump. Isso aí provavelmente deve ser ele, né? Vendo a publicação do Felipe Neto ameaçando ele. Eu te imploro. Muito obrigado, Janja. Todos nós te amamos. Talvez não ele, mas todos nós te amamos. Por favor, me ajuda. Pessoas, para tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que combater a desinformação. A gente arriscou, as pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Está levando à morte. Então, era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. E o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim. É incrível. Como vocês viram, Janja foi no G20 envergonhar o nome do Brasil, ofendendo de maneira vulgar, com palavras de baixo calão, um dos futuros representantes do governo americano e ofendendo a própria nação brasileira com a sua vulgaridade extrema. A vulgaridade de Janja é mais profunda do que parece. É a vulgaridade típica de um homem público, de uma mulher pública, no caso, que vai para o exterior, em vez de fomentar uma maior justiça social, de caráter simbólico, e fomentar uma maior integração ao Brasil, aos negócios do mundo, em vez de fazer isso, estabelece o luxo de gastar dinheiro público, de fazer viagens caríssimas, de frequentar hotéis de luxo, de esbanjar o próprio deslumbramento oco e vazio e de ofender gratuitamente aqueles que acham que são adversários políticos. É coisa de uma cidadela de quinta categoria, de uma primeira-dama, de um prefeito de quinta categoria em qualquer estado brasileiro, que é dominado, infelizmente, por essa cultura coronelista de alguém que recebe dinheiro das pessoas, do contribuinte, para estabelecer estripurias, para estabelecer o próprio luxo, para estabelecer o próprio deslumbramento. A vulgaridade de Janja é profunda e ofende não Elon Musk, ofende cada um dos 200 milhões de brasileiros que tem vergonha de ter uma primeira-dama, de um homem que já foi condenado por corrupção, por ter feito os maiores esquemas de corrupção da história da humanidade. E essa mulher, não obstante, ela faz exatamente o luxo de uma corrupção moral e vulgar e cafona, de uma cafonice da alma, gasta com dinheiro público e que envergonha todo cidadão de caráter e de bem do Brasil. Ajuda. Pessoal, eu quero fazer uma reclamação ao G20. Eu tô muito chateado com isso. Tiraram a Janja de alguns eventos aí. Domingo agora ela tinha uma palestra num evento organizado pelo governo brasileiro. Aí tiraram a Janja, gente. Disseram que ela cancelou. Janja cancelou participação como palestrante em evento do G20, em parceria com o G20. Pô, pessoal, agora que a brincadeira tava ficando boa, agora que a comédia tava ficando maravilhosa, um show de comédia, mais um da esquerda, a Janja resolve sair do evento. Resolvem tirar a Janja do evento, só porque ela xingou o Elon Musk.
É o que eu falo, gente. A Janja tem tanta história. Ela tem bagagem pra xingar o cara que criou a Starlink, que criou a Tesla, que criou foguete. A Janja, ela também tem muitos feitos. A Janja casou com Lula. A Janja namorou com Lula. A Janja casou com Lula. A Janja ainda tá com Lula. Pô, olha quantos feitos ela tem. E aí resolvem tirar ela como palestrante. Uma baita palestrante. Olha tudo que ela já fez na vida. Pô, sacanagem, cara. Agora que a brincadeira tava ficando legal, tiraram a Janja. O ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. Em um evento do G20 Social, a primeira-dama Janja xingou o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, e que foi indicado recentemente pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental. Fuck you, Elon Musk. Em resposta, o empresário Elon Musk publicou na plataforma X 2 emojis de quem acha graça e escreveu: "Eles vão perder as próximas eleições." O Lula não disse que ele tinha acabado com a fome? E agora, essa gente não para em pé, Lacombe. Agora, é lamentável, né? Ver uma pessoa, eu não chamo de primeira-dama, porque isso não é postura de primeira-dama. Isso é postura de uma pessoa afetada, cafona, brega, deslumbrada. Eu não tô falando cafona, brega só da maneira como se veste, não. A cafonice, a maior cafonice vem de como você se porta, de como você fala, de como você lida com as pessoas, de como você trata a sua própria língua. Então, essa mulher que sai falando por aí cidadãos, problemas, irresponsável, e agora fala essa coisa horrível, né, no inglês, e que todo mundo sabe o que significa. Então, jamais foi ou será primeira-dama. Não tem a postura de primeira-dama. Simplesmente não passa de uma namoradinha de um ex-presidiário descondenado em 3 instâncias, né, condenado em 3 instâncias e descondenado por uma corte ativista. Então, assim, é curioso que ela falou o que ela quis. Ela falou um baita palavrão e pede a censura. Aqui a gente quer mais é que falem mesmo, porque isso aí é o lado que todo mundo precisa ver. Agora, quando o presidente Bolsonaro disse lá atrás, vão sentir saudade da gente, ele falava, claro, do Paulo Guedes, da agenda de real progresso para o Brasil, né, do empreendedorismo, da liberdade de expressão, das nossas liberdades protegidas, da nossa Constituição sendo respeitada. Mas, ô Franco, coloca na tela pra gente o que nós, mulheres, também sentimos saudade. Coloca aí, Franco. Nós sentimos saudade disso. É isso aí, nós sentimos saudade. Exatamente disso aí. Dona Janja, a senhora nunca será isso. Nunca. Foi uma das primeiras vezes, primeiras e únicas, Otávio, Lins, amigos do estúdio, que eu vi uma concordância, uma convergência de opiniões entre integrantes do governo, integrantes do PT, diplomatas, um constrangimento, até uma frustração, porque um evento desse tamanho, como é o G20, com tudo isso que a gente está trazendo para vocês, né? E um discurso que o Lula tinha feito também, muito relevante, com muita propriedade sobre essa aliança global, também no final de semana, que acabou sendo ofuscado por essa polêmica, uma crise desnecessária. Foi a expressão que eu ouvi de diversas fontes, de integrantes do governo, como eu disse, ministros, assessores, integrantes do PT, da cúpula do PT, também aliados do presidente Lula, pessoas que gostam de Janja, porque eu acho importante colocar aqui, Lins, integrantes do Supremo também. Eu fico com essa impressão de que as pessoas acham que fazer a crítica, você chamar atenção para algo como isso, seria um problema. Não, o problema seria se a gente não falar sobre isso. Nós estamos falando sobre isso porque a primeira-dama falou isso. Foi ela quem trouxe esse assunto. E vou te falar, nem a oposição entendeu, porque assim, uma coisa é você criticar o Musk pelas coisas que o Musk faz. Pode e deve, inclusive quando o Musk não cumpre a lei no Brasil e quer ter negócios no Brasil. Tem uma lei, isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente foi a fala que a primeira-dama fez neste final de semana, onde o holofote deveria estar apenas voltado para o G20. Então, essa foi a análise que eu vi desses ministros, de integrantes do Supremo, integrantes do governo do PT também, como eu estou contando para vocês, e de diplomatas, gente. Isso é importante, porque eles estão fazendo um esforço para colocar esse evento de pé, integrantes do Itamaraty. A gente está mostrando aqui as dificuldades para você chegar num consenso de um texto.
do G20 e aí eles acham que é água no chope. Água no chope. E aí a oposição, obviamente, no papel de oposição, está explorando o fato, ganhou de presente, como eles falaram para mim, essa fala de Janja, vindo de uma semana que foi horrível para a oposição, por causa do atentado na Praça dos Três Poderes, que acabou enterrando por hora o projeto de anistia e tudo isso que a gente já debateu aqui. Mas eles estão comemorando e vão explorar e muito esse fato. Tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, aquela trilha, e essa trilha se fechou. E a primeira-dama, Janja, xingou o bilionário Elon Musk durante uma participação num evento do G20 Social no Rio. Olha, Beth, é lamentável, sim, porque todo o debate é possível dentro da sobriedade, Beth. E a gente está falando da nossa primeira-dama. A primeira-dama do Brasil, ela é uma instituição. Ela é uma instituição por si só. Por isso que tem que ter toda uma liturgia em relação ao cargo. O próprio Elon Musk, ele tem respondido rápido, ele tem tido um olhar muito atento ao Brasil. Falar mal do Elon Musk agora não é falar mal de um bilionário excêntrico que é dono da SpaceX, da Rede X e da Tesla. Ele é o novo assessor direto de Trump à frente do Departamento de Eficiência Energética de um governo que será instalado agora. Já está sendo montado, vai ser instalado daqui a 1 mês e meio. Então, qualquer palavra que seja dirigida por parte de alguém, importante ou influente no governo Lula, com cargo formal ou não, é até difícil definir o que Janja é no governo, porque ela tem algum poder, ela tem algum prestígio para dizer o que é e o que não é. É o que dizem nos bastidores de Brasília. Quando ela fala o que ela falou, ela está, do ponto de vista mais, eu diria, objetivo, ela está atingindo o governo Trump. E a gente já tem qual é o cenário que se avizinha. Não é bom para o Brasil em relação a eventuais sobretaxas sobre produtos brasileiros, eventuais usos da Rede X. Então temos uma questão muito delicada, mas que deveria justificar essa prudência, assim, olha, eu estou aqui com a claque, o pessoal batendo palma e com os arroubos, né? Mas na empolgação a gente vai pro buraco. Não dá para comprar essa briga desse jeito, dessa forma. Direto para o Rio, Lorival, também saber como é que essa história repercutiu por lá. Débora e Gustavo Uribe, começando pela Débora, como as autoridades que estão fazendo parte do G20 já desembarcaram, viram essa fala de Janja. Pois é, Juliana e Uribe, olha só, os ministros que quiseram, as autoridades que realmente queriam falar e colocar a cara, raríssimas, né? Você mesmo citou o ministro Paulo Teixeira, foi ali uma exceção. Agora, nos bastidores com quem nós conversamos, né, Uribe, eles falam em constrangimento, ninguém quer ser muito direto em criticar a primeira-dama, até porque, enfim, ela tem um papel, né? Ela conquistou um papel e o presidente Lula dá um espaço para ela para ela se manifestar, claro que não dessa forma. Mas aí eles falam o seguinte, falam em constrangimento, em algo totalmente desnecessário, e algo que me chamaram a atenção também é o seguinte, que Janja acerta no difícil e erra no fácil, nesse caso. Por quê? O Lorival trouxe aí alguns prejuízos em relação ao posicionamento do Brasil, até a exposição do Brasil, mas vamos analisar sob o ponto de vista da própria primeira-dama. Ela formulou a ideia do festival Aliança Global contra a Fome, um festival de música, 3 dias, foi um festival bonito que conseguiu integrar a população, um evento gratuito com vários shows interessantes, populares, gente famosa, enfim, lotou a Praça Mauá. O evento no qual ela fez essa declaração, ela proferiu esse xingamento, era um evento importante do CRIA 20, que também foi formulado por ela.
o evento que era o quê? Trazer influenciadores, produtores de conteúdo digital para falar, discutir esses temas e aí, fazendo isso na internet, falando com esses influenciadores, Uribe, poder democratizar o conteúdo, né? Pulverizar as informações. Ela me disse, fiz uma entrevista essa semana com ela, ela me disse, olha, eu fui no G20 na Índia e achei tudo muito fechado, todo mundo discutindo ali a quatro paredes, os líderes, coisas que vão impactar a vida de todo mundo. Então, assim, o que me disseram? Ela participou dessa formulação do CRIA 20, participou da formulação, ajudou a formular, teve a ideia e depois conseguiu construir isso com a equipe, né? E aí, o seguinte, ela tirou o brilho do próprio evento dela. Ela estava acontecendo ali com influenciadores, Felipe Neto, etc. Era o auge, era o evento mais importante do CRIA 20, em que eles discutiam um assunto muito sério, polêmico também, que é o quê? Regulação das Big Techs. Num fórum absolutamente apropriado, né? Já que estava ali na internet falando justamente sobre isso. E aí, quando dá essa declaração, o que ela faz? Desvia o foco do que realmente importava, pelo menos para a ideia dos formuladores ali desses eventos, que era discutir isso. De repente tem os prejuízos, claro, para o Brasil, para o governo, enfim, mas também o prejuízo para o trabalho dela todo esse evento, né, do G20 e esses eventos quase que preparatórios ou paralelos ao G20, que é o CRIA 20, que é o festival, enfim, então tem essa avaliação também. Eu acho, viu, Juliana e Lorival, que esse ponto é o mais importante. Ninguém fala do evento da Janja. Aqui só se falou nesse primeiro dia sobre a questão da frase do xingamento Elon Musk. Então, praticamente, o primeiro dia do G20 só se falou em polêmica. Havia uma oportunidade para discutir acordos, havia uma possibilidade de também fazer um apelo global na necessidade de proteção do meio ambiente, de combate à miséria e à pobreza, e só se falou da Janja. Eu conversei com alguns integrantes do governo e, claro, como trouxe a Débora Bergamasco, conhece tão bem, cobriu a eleição de 2022, Lula coloca uma redoma sobre Janja, então ninguém pode falar nada sobre Janja que ele não gosta, e ele que dá o aviso. E o que me disseram é que ele teve uma conversa com o Janja sim, antes de fazer aquela fala pública dizendo que não era espaço para xingamentos. Agora, eu fui conversar com diplomatas brasileiros e americanos. O que eles me dizem? Dizem que isso é muito ruim para a imagem do G20, mas acham muito difícil que isso prejudique a relação entre Brasil e Estados Unidos. Eles me lembraram que Jair Bolsonaro fez críticas também a Joe Biden. Chegou a dizer que quando acaba a saliva tem pólvora, uma ameaça ao presidente dos Estados Unidos. Falou mal, inclusive, da mulher de Emmanuel Macron, da aparência dela. Então foram críticas que não afetaram as relações comerciais. E eles dizem, é a mesma coisa com a Argentina e Javier Milei. Javier Milei chegou aqui no Rio de Janeiro e não vai ter reunião com Lula. Isso não afeta as negociações comerciais. Então eles avaliam que Elon Musk tem um papel importantíssimo sobre Donald Trump, foi o que trouxe o Lorival. Ele está praticamente morando com Donald Trump nos últimos dias, tem uma ascendência sobre o futuro presidente dos Estados Unidos. Mas até o tom da resposta dele falando vocês perderão as próximas eleições, já mostram que ele não agiu com o fígado, que ele agiu com a cabeça, ou seja... Teve até emoji de risada, né? É isso, é colocar panos quentes, mas não avaliam que isso pode afetar de fato comercialmente, porque a relação econômica é muito maior do que isso. E aí a esperança é essa, que amanhã novos caminhos e novas discussões surjam, né, Débora? E que essa polêmica de primeiro dia do G20 não seja a polêmica que deixa a imagem das reuniões. A grande questão é, se tiver um documento que for fraco, que não for forte, pode ser que nós tenhamos o G20 como o G20 do xingamento da Janja, que é um grande problema. Então é importante que ela lembre que ela não é mais aquela militante que ficava ali às portas da Polícia Federal em Curitiba, participando do alvorecer com o presidente Lula quando ele estava preso, não era nem presidente ali, e depois dizendo boa noite para ele dormir. Ela não é, nem mais pode agir como se fosse apenas a esposa do presidente da República. Ela
tem uma função simbólica ali de primeira-dama, ela compõe um quadro ali. Isso não significa que ela deva ficar calada, que ela não deva participar de ações, que ela não deva ter eventualmente até um papel político ou até mesmo um cargo no governo. Ela pode ter um cargo no governo cuidando das áreas que lhe são mais afetas. Tudo isso pode. O que não pode? Numa ocasião pública, por mais que fosse uma brincadeira no meio de uma fala, porque houve uma falha no microfone, o microfone falhou, era como se ela estivesse culpando o Elon Musk pela falha no microfone, e ela não se contentou em culpá-lo, ela xingou o Elon Musk depois nessa fala. É óbvio que isso iria repercutir, é óbvio que isso daria munição à oposição, é óbvio que daria munição ao próprio Elon Musk, que tem gostado também desse papel cada vez mais político dele, que não se furta a querer ter um papel também de influenciador em processos eleitorais de outros países. Agora ele já está dizendo, vocês vão perder as próximas eleições. Isso é o Elon Musk que está falando, à frente da rede social X, que é gigantesca, e que, aliás, por essa atuação política dele, já tem vários órgãos que estão deixando, órgãos de imprensa, como o The Guardian britânico, estão deixando de publicar as suas notícias no X, porque entendem que ali a plataforma está sendo muito utilizada politicamente. Então, você pode ser um crítico ferrenho do Elon Musk, você pode detestar, como isso é absolutamente natural, até por conta das manifestações também de desapreço que ele já fez pelo Brasil. O que você não pode fazer é, enquanto primeira-dama do país, xingar o homem mais rico do mundo, ocupante de um futuro cargo na próxima administração americana, sob pena de ver toda essa repercussão negativa atrapalhar um pouco, jogar água no chope de uma celebração da organização de um evento desse porte, com tantas lideranças importantes mundialmente, e a gente tem que estar aqui discutindo a fala e o xingamento desnecessário da primeira-dama da República. Júlia, eu vejo como um ato de deslumbramento. O poder deslumbra as pessoas. Você viu a quantidade de puxa-saco que estava rindo? Não tinha graça nenhuma. Tocou uma buzina de navio aí, todo mundo aí aplaude, boa. Então o poder, ele é feito para deslumbrar as pessoas. Então você vai naquela, então posso falar qualquer coisa. Então eu vejo um ato de deslumbramento nisso. Depois, uma postura de militante, que não é adequado para a primeira-dama. Se ela estivesse numa roda de samba, com a camisa do PT, fosse uma militante do partido, cerrando os punhos e xingando o Elon Musk, ok. Mas ela é primeira-dama e a primeira-dama carrega, em grande parte, a imagem do governo e a imagem do Estado, né? Estado com E maiúsculo. Ainda mais num evento em que esse Estado está recepcionando líderes mundiais. E Janja da Silva chamou o tio França de bestão e, sem perceber, desmontou a narrativa da esquerda de que ele era um homem-bomba terrorista. Bom, é uma sensibilidade, né? É um respeito ao ser humano impressionante e se a gente lembrar de acontecimentos recentes, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, naquele caso do empresário que estava ali delatando o PCC, o Barroso disse, o denunciante do PCC, isso numa sessão no STF, psicografou uma mensagem aqui que ele não foi bem defendido pela Polícia Militar de São Paulo e deu uma risada. O Barroso fez piada também sobre as ações de reparos, indenizações pelos danos e prejuízos provocados pelo rompimento da barragem. E a Bob Geldof wannabe não cansa de fazer o Lula, o presidente do Brasil, passar vergonha. Os chineses pediram que a Bob Geldof wannabe esteja fora do encontro bilateral, que ela não participe do encontro com o Xi Jinping. Eles têm um dossiê das intromissões dela no governo. Os chineses já deixaram claro para o Itamaraty que não querem improvisos além dos protocolos de visita e que não vão aceitá-los nas reuniões fechadas dos presidentes. Quem lembra aquela foto patética onde estava o Lula com o gagá do Biden se dando a mão e ela atrás ali, ó, tipo, sabe, papagaio de foto? A Bob Geldof wannabe está na mira dos diplomatas chineses. E o Xi Jinping não quer ela junto nas reuniões do G20, onde os líderes mundiais estarão. Lula, toma tenência.
você está fazendo a gente passar uma vergonha mundial por causa dessa desclassificada. Nós temos a primeira-dama, Janja. Essa figura que ninguém absolutamente tinha ouvido falar, mas que resolveu investir num amor à beira do muro do presídio. E aí ela conseguiu se aproximar do Lula, do preso, e a partir desse relacionamento se tornou primeira-dama do Brasil. E ela tinha uma sócia, Margarida. E a Margarida e a Janja foram à falência e viram como opção se tornarem funcionárias. Olha o que restou dessas empresárias. E aí a Margarida vai ser conselheira do presidente da República do Brasil. Não é um cargo qualquer lá numa gerência de uma estatal. Não, ela é assessora do presidente da República. Olha o nível da administração pública que nós estamos chegando. E a partir disso, o que se espera quando um presidente da República é assessorado, é orientado por alguém que sequer conseguiu ter sucesso na iniciativa privada e teve que recorrer a uma graninha pública por indicação da dona Janja? Aí a gente olha para a dona Janja e lembra que ela é a senhora da vaidade que obrigou que o seu nome estivesse lá no programa oficial de viagem à China, como se ela fizesse parte daquela estrutura. A Janja, que fica aí se tornando uma influência, uma blogueira, como disse o Dantas. E aí ela vai... E olha, eu vou chamar a atenção de vocês para uma cena importante. Reparem como é a saída do avião dos presidentes de países sérios, europeus, Estados Unidos, do Japão, quando eles chegam em alguma nação que eles vão visitar. Sai o presidente da República, a figura mais importante que ali está representando o seu país. Mas aqui com o Brasil é diferente. Vejam a cena da chegada do Lula a Londres. Quem que sai primeiro? É a dona Janja. Essa é a figura que se coloca à frente do presidente da República do Brasil. Ela estava no corredor, Beraldo. Ela estava no corredor, ela está ali, de língua para fora, não aguentando seus ímpetos para meter a mão no Estado brasileiro e conseguir fazer uma carreira política às custas dessas viagens e todo o dinheiro que nós temos gasto com ela e com a sua... Elon Musk, aqui é Peterson. Venho aqui me solidarizar contigo e dizer que o povo brasileiro é ordeiro, decente, que ama Deus, pátria e a família. E nós não concordamos com aquilo que Janja falou hoje ao seu respeito. Você é bem-vindo no Brasil. Não dê ouvidos aqui a essa senhora desqualificada e deslumbrada fala. Uma pessoa que se diz primeira-dama, que quer acabar com a fome, fazendo um festival onde se gastou 30 milhões de reais, isso é um absurdo. Você pode ver no vídeo que ela te xinga, que ela está claramente fora de si, ela está bêbada. Como seu marido, condenado por tantas corrupções, acabou com o Brasil, também é um bêbado. Então, não dê ouvidos a essas pessoas, nos ajude a tirá-los do poder. Ô Janja, você quer acabar com a fome? Para de gastar, para de viajar, para de usufruir do nosso dinheiro em benefício próprio e dos seus amiguinhos da Lei Rouanet. E você que está aí do outro lado, deixe seu comentário e a sua curtida em repúdio a tudo que essa desqualificada falou e vem fazendo contra o nosso país. Tem uma mulher que é muito doida, mas ela é doida, preste atenção. Tem uma mulher que é muito doida, ou eu separo. Janja, tudo bem? Janja, tudo bem? Matheus, a senhora se arrependeu da fala ontem sobre o Elon? Por favor, aqui não, viu? Vou falar das consequências disso daí. Bem, primeiro de tudo, qual é o papel da primeira-dama? A primeira-dama, ela representa o país. Ela sintetiza o espírito daquela nação. Através das suas vestimentas, do seu comportamento, da sua maneira de lidar com os outros, das suas ações sociais. E aí eu já deixo para vocês compararem a atual primeira-dama com a Michelle Bolsonaro, primeira-dama durante o período do presidente Jair Bolsonaro. E a Michelle Bolsonaro, inclusive, conseguiu construir uma relação com a esposa do Joe Biden.
Os presidentes, eles não precisam se admirar para que você tenha esse tipo de relação. Agora, ao que parece, na Janja falta ter o Brasil no coração. Ela não age de maneira pragmática, de maneira a construir uma relação, ainda que diplomática. Como eu falei, os presidentes dos países eles não precisam se adorar e se admirar. Mas se você pensar no bem do brasileiro, você vai querer ter uma relação com todas as grandes potências do mundo, inclusive os Estados Unidos, que é a maior potência econômica e bélica de todo o planeta Terra. Agora vocês conseguem imaginar o Lula se encontrando com o Trump em um desses fóruns internacionais e a Janja se metendo numa foto, como ela gosta de fazer, ou se encontrando com a Melania Trump, a primeira-dama do presidente norte-americano, a partir de 20 de janeiro? Difícil, né? E tudo isso aí bancado com o nosso dinheiro. Você imagina só, né? A Petrobras deu 18 milhões e meio de reais e Itaipu Nacional mais 15 milhões. 33 milhões e meio, isso que ainda falta a Caixa Econômica, Serpro, outras apoiadoras dizerem se deram dinheiro também ou não, para financiar esse fiasco internacional que supostamente se diz para combater a fome. E você, o que se faria com mais de 33 milhões de reais para combater a fome? Você compraria comida e daria a quem precisa, ou formaria um sistema para melhorar a vida dessas pessoas miseráveis? Ou você investiria no Janjapalooza? Mas uma outra coisa muito importante que as pessoas estão deixando de falar é sobre o que a Janja falou daquele do suicídio. Chamou o cara de bobalhão, ou alguma coisa nesse sentido. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, incrível. A gente já chamou aquele suicídio de bobalhão. Isso daí, gente, demonstra que eles não levam a sério aquilo que aconteceu. Você consegue imaginar o Jair Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro chamando o Adélio Bispo de aquele bobalhão? É claro que isso nunca vai acontecer, porque aquilo dali sim foi um atentado contra a vida do Jair Bolsonaro. Já esse cara que se matou, provavelmente um doente mental, que se matou utilizando fogos de artifício, que não ofereceu perigo a ninguém, não chegou perto de matar ninguém, será realmente que eles acham que isso daí é um atentado contra a democracia? Ou estão querendo aproveitar essa narrativa para não deixar ir à frente, devido a sentimentos pessoais deles de vingança, o projeto de lei de anistia? Ou tentando formar uma narrativa para tentar regulamentar as redes sociais? Eu acho que depois dessa bola fora da Janja, fica claro para todo mundo que acabou mais uma narrativa e, sinceramente, o Brasil está longe de ter um governo federal preocupado com os anseios dos brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos.